Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos concluir o nosso assunto sobre os biomas brasileiros. Nós vamos falar sobre os 4 biomas que ainda não conversamos. São eles: o Cerrado, Caatinga, Pampa e o Pantanal, ok? São esses 4 que ainda faltam. Então vamos visualizar no mapa. Olhando aqui no mapa, nós já conseguimos ver com mais clareza as divisões desses biomas. A verde mais escura a gente já falou sobre a Amazônia, a amarela a gente já falou que é sobre a Mata Atlântica, que faz parte da área litorânea do Brasil, e hoje nós vamos conversar então sobre os 4 demais. Vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre o Cerrado. E o que nós temos de curiosidade sobre o Cerrado? Primeiro é a vegetação. Visualize comigo. Nessa imagem que vocês estão vendo, ou nessas imagens, porque são duas, uma colada ao lado da outra, nós conseguimos ver ali as gramíneas. O que são gramíneas? São vegetações rentes ao solo. E eu costumo dizer que para lembrar de gramínea é só lembrar de grama, que é uma vegetação que não fica alta, ela é baixinha, ela é rente ao solo, ok? E nós temos também no cerrado os arbustos espalhados. Esses arbustos espalhados, olha aí na imagem, os arbustos espalhados, eles têm troncos retorcidos, cascas grossas e raízes bem profundas. Essas raízes, elas vão até o subsolo, ou seja, passa dessa parte do solo que a gente conhece, vai para uma parte mais profunda. E eu costumo dizer que as raízes, elas funcionam como um canudinho. Sabe aquele canudinho que você usa para tomar água? Então, a raiz, ela funciona como canudinho, ela suga a água do subsolo. E aí, essa água é aproveitada por esses arbustos, ok? E nós temos ali algumas espécies no cerrado. E eu vou falar sobre 3 espécies. A primeira você já está vendo, que é o ipê amarelo. O ipê amarelo, ele é bem conhecido por nós aqui de Curitiba. Por quê? Durante a época, que é a época de florescer os ipês, nós passamos pelas ruas e nós conseguimos ver uma imagem muito bonita. São essas árvores que têm as suas copas repletas de flores, e essas flores, elas são todas amarelinhas, e quando elas caem, elas parecem um tapete. Fica tão bonito, né? Então, o ipê, ela é uma árvore, olha só, se você vê, os galhos dela são vários galhos, né? E olha só, nós temos também o jatobá. Esse jatobá é uma árvore enorme também, que tem esses frutinhos. E eu soube, através das minhas pesquisas, que os indígenas, eles usam as cascas do jatobá para fazer chás, para curar algumas doenças ou para ajudar na cura de algumas doenças. E eles comem os frutos também. E a terceira árvore é uma árvore que é muito utilizada para a fabricação de madeiras. E essas madeiras, elas são usadas na construção civil, na construção de casas e de outros mais, tá? Então, olha lá. E no Cerrado não existe uma biodiversidade muito grande, como no caso da Amazônia e também da Mata Atlântica. Ou seja, existem menos espécies de animais e de plantas também. E eu escolhi 3 animaizinhos para falar um pouquinho: lobo-guará, anta e a seriema. Esses animais, eles fazem parte do cerrado brasileiro. Prof, mas ele pode existir em outros biomas? Sim, pode. Mas hoje agora nós estamos falando sobre o cerrado. Então, lá no cerrado, pode sim, quando você for visitar essa região, talvez conhecer de perto um lobinho, uma seriema, que é uma ave que tem um canto muito engraçado, ou até mesmo a anta. E agora nós vamos apresentar 2 problemas que eu acho bem sério no cerrado. Primeiro problema: os homens, observem a imagem, os homens, eles têm feito do cerrado brasileiro áreas de pastagem. O que é isso, professora? Eles criam ali, eles derrubam muitas árvores, eles tiram algumas outras plantas. Os animais que viviam ali, eles foram expulsos das suas casas e agora passa a ser uma área de pasto. E essa área é onde eles criam animais, principalmente o gado,
tá? Então, eles devastam parte do cerrado para a criação de animais. E fazendo assim as pastagens, né? Outro problema bem sério é o problema da queimada. Observe comigo a imagem. Olha só que triste essa cena. Prof, mas por que eles fazem isso? Eles colocam fogo para devastar aquela vegetação seca que tem por ali. E nisso eles queimam plantas e eles acabam, infelizmente, ocasionando um problema muito sério, que é o problema da extinção dos animais. Por que a extinção dos animais tem a ver com fogo, prof? Porque os animais não pensam como a gente. Quando eles veem o fogo, eles ficam desesperados e eles não conseguem fugir. E muitos acabam morrendo queimados, ocasionando então o problema da extinção. Olha que triste. Então, nós falamos um pouquinho sobre o cerrado e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a caatinga. Professora, como que é esse bioma? Como que esse bioma, as características desse bioma? Então, agora você vai visualizar uma imagem que eu vou colocar. Essa imagem representa um pouquinho sobre a vegetação da caatinga, tá? São arbustos que têm muitos espinhos. Que arbusto que nós conhecemos muito bem que tem muitos espinhos? Os cactos. Mas antes de falar sobre a vegetação, vamos conversar um pouquinho sobre o clima. Como é o clima na Caatinga, professora? O clima é um clima seco, chove muito pouco. No Cerrado, as chuvas elas são abundantes no verão e no inverno é um clima seco. Na Caatinga se chove muito pouco. Então, no Cerrado ainda chove no verão. Já na Caatinga, chove muito pouco, por isso que é um clima bem seco. Então, vamos lá. Vegetação. Os arbustos que existem na região da Caatinga não são só os cactos. Outros arbustos, eles costumam ter muitos espinhos. E lá na Caatinga existem animais que também fazem parte desse bioma. Um deles é o calango. Olha na imagem, o calango e o outro é a cotia. Existem outros animais, professora? Existem outros animais. E durante os seus estudos você vai perceber que existem sim. Então, retomando, Caatinga, ela é uma área seca, chove pouco, tem plantas, vegetações com muitos espinhos. Existem sim animais que vivem na região da Caatinga, como o calango e a cotia que nós falamos. Vocês vão pesquisar e vão ver que existem outros animais também, ok? E nós vamos continuar falando sobre os biomas. Então, falamos sobre o Cerrado, falamos sobre a Caatinga. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Pampa, os Pampas, na verdade, que se localizam lá na região do Rio Grande do Sul, e também o Pantanal. Então, olha ali, o Pampa, essa parte mais laranja, como eu já disse, olha no mapa, essa parte laranja, ela se localiza na região do Rio Grande do Sul, ok? Então, fica lá na região onde vivem os gaúchos. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o Pantanal. Mas vamos nos atentar aqui. Olhem que imagem maravilhosa, visualizem sobre os pampas. Olha lá, os pampas, eles também são conhecidos como campos sulinos. E olha que linda essa região, maravilhosa, um dia quero conhecer. Nos pampas existem muitos animais. E entre esses animais eu escolhi 2, olha na imagem, o tatu e o veado. Esses são exemplos dos animais dos pampas. Outra curiosidade sobre os pampas, além dos animais e as paisagens que são lindas, que nós já vimos, é que o solo é muito fértil. E por ser fértil, é utilizado pelos agricultores. Eles plantam e praticamente tudo que eles plantam, eles conseguem colher. Olha que bom! Também é usado pelos agropecuaristas, que são pessoas que criam animais, tá? E eles conseguem sobreviver desse trabalho que eles fazem nessa região dos Pampas. Então, olha lá, é uma região linda, os Pampas é uma região muito bonita, é uma região de solos férteis e que existem alguns animais que habitam lá. Legal, né?
Então, concluindo agora os Pampas, nós vamos falar um pouquinho sobre o Pantanal. Então, olha lá. O Pantanal, visualize comigo a imagem. O Pantanal é uma região de clima quente e úmido. Em que época que é quente e úmido, professora? No verão. No verão, então, é muito quente, região de muitos alagados, muita água e é muito úmido, tá? E no inverno, uma curiosidade é que no inverno faz pouco frio na região do Pantanal. Tem muitas pessoas que gostam de ir lá para pescar. Muitos pescadores gostam de visitar a região do Pantanal. E no Pantanal é possível encontrar uma grande biodiversidade. Ou seja, existem muitos seres vivos que fazem parte do bioma pantanense. Nós temos ali, eu coloquei uma curiosidade, uma vegetação que é muito encontrada no Pantanal, nos rios do Pantanal. Vitória Régia, o tucano, que é uma ave linda do nosso país, que faz parte do nosso bioma pantanense e de outros biomas também. Nós temos a onça pintada, que é encontrada em várias regiões do Brasil e também em outros biomas, né? Nós temos o jacaré e esses animais, infelizmente, alguns deles estão entrando em extinção, porque tem a caça e através da caça acabam muitos animais morrendo e entrando em extinção. Então, olha lá. Então, a região do Pantanal tem uma grande biodiversidade, como a gente acabou de ver, tá? Então, o Pantanal, ele é uma região quente e úmida no verão, é uma região com grande biodiversidade, é uma região que faz pouco frio no inverno. Então, agora que a gente já falou sobre os biomas brasileiros, retomando aqui, olhando no nosso mapa, nós vamos ver que existem, então, 6 biomas, como a gente já falou inúmeras vezes, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Nós temos ali os 6 biomas, tá? Então, nós temos o bioma da Amazônia, que é um bioma que fica nessa região onde o mapa ele está numa cor verde escura. Nós temos a Mata Atlântica, isso é uma retomada que nós estamos fazendo agora, a Mata Atlântica, que abrange grande parte da região litorânea do Brasil. Nós temos o Cerrado, que fica no centro do Brasil, essa região verde cor abacate. Nós temos a Caatinga, que é essa região verde que fica entre o verde escuro e o verde mais claro, ela fica entre essas duas cores, que é esse verdinho onde faz parte ali, ó, o Ceará, o Pernambuco, né, nessa região. Nós temos que é uma região mais seca, né? A Caatinga é uma região mais seca. Nós temos os Pampas, que é essa região do Rio Grande do Sul. E nós temos essa parte pequena em vermelho, que é a parte da região do Pantanal, que faz parte pega ali uma região ali dos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Ok, crianças? Então, concluímos hoje o nosso estudo sobre os biomas brasileiros. E vocês agora vão pegar os livros de vocês. Vocês vão ler os textos que estão presentes, começando nas páginas 144, indo até a página 151. São exercícios de leitura e também atividades relacionadas aos textos que vocês estão lendo e a tudo que vocês acabaram de ouvir, ok? Até mais, tchau, tchau!